Vamos dar início aos trabalhos da tarde com alguns avisos. O NEPOM desenvolve um programa social onde distribuímos determinada quantidade de cestas básicas mensalmente. Portanto, estamos aceitando e receptivos a doações de gênero alimentício não perecíveis. Como também realizamos periodicamente a entrega de enxovais para bebês. E dentro disso também aceitamos ofertas e doações. As inscrições estão abertas para o curso de acolhimento, que é o curso inicial da casa, primeiro nível de conhecimento da doutrina, e também para a passe. Quanto ao curso de passe, futuramente passaremos os dados quando começará e horário. E temos também na recepção livro de vibrações, tanto para encarnados como desencarnados. E temos nosso centro cultural com trabalho feito pelas nossas irmãs de artesanato, que é uma grande oportunidade para aqueles que quiserem dar alguma lembrança de Natal, poderão verificar e observar. Feito isso, vamos dar início aos trabalhos com a leitura de um texto do livro Fonte Viva, psicografia pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Elegemos o subtítulo Elucidações. Nós, os aprendizes da Boa Nova, quando em verdadeira comunhão com o Senhor, não podemos desconhecer a necessidade de retraimento da nossa individualidade, a fim de projetarmos para a multidão, com o proveito desejável dos ensinamentos do Mestre. Em assuntos da vida cristã propriamente considerada, as únicas paixões justificáveis são as de aprender, ajudar e servir, porquanto sabemos que o Cristo é o grande planificador das nossas realizações. Se recordarmos que a supervisão dele age sempre em favor de quanto possamos produzir de melhor, viveremos atentos ao trabalho que nos toque, convencidos de que a sua pronunciação permanece invariável nas circunstâncias da vida. A nossa preocupação fundamental, em qualquer parte, portanto, deve ser a da prestação de serviço em seu nome, compreendendo que a pregação de nós mesmos, com a propaganda dos particularismos peculiares da nossa personalidade, será a simples interferência do nosso eu em obras da vida eterna que se reportam ao reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, Paulo define a posição dele e dos demais apóstolos como sendo a de servidores da comunidade por amor a Jesus. Não existe indicação mais clara das funções que lhes cabem. A chefia do Divino Mestre está sempre mais viva, e a programação geral dos serviços reservados aos discípulos de todas as condições permanece estruturada em seu evangelho de sabedoria e de amor. Procuremos as bases do Cristo para não agirmos em vão. Ajustemos-nos à consciência do grande renovador, a fim de não sermos tentados pelos nossos impulsos de dominação, porque em todos os climas e situações, o companheiro da Boa Nova é convidado, chamado e constrangido a servir. Amigo Jesus, reunidos mais uma vez, estamos aqui na tua presença para te pedirmos a tua proteção aos trabalhos desta tarde, através de nossas leituras e guias espirituais. Que todos sejamos imbuídos do melhor propósito e estarmos receptivos a todos aqueles ensinamentos que, por certo, nos serão trazidos neste tempo. E como falou o texto de abertura, possamos nos colocar sempre à disposição do Mestre amado, para que possamos ser um dos seus discípulos, levando a tua palavra e o teu ensinamento a todos aqueles que
que não tiveram a oportunidade de estar aqui na terra. Por tudo isso, amado Mestre, e em teu nome e com a tua bênção, damos por iniciado este trabalho. O palestrante da tarde será a nossa irmã Glória Pita, que estará aqui nos dando e nos brindando com a sua presença. E o tema é a fraternidade e a prece. Existe perpétua solidariedade entre mortos e vivos? Queremos saudar a todos com muito carinho, manifestar a minha alegria por estar com vocês e, sobretudo, desejando que o assunto que vamos tratar nesta tarde seja utilizado em todos os momentos da nossa existência. Estamos fazendo uma campanha de há muito tempo, porém cada vez mais forte, para que o que aqui se aprende, o que aqui se fala, o que aqui se ensina, não seja tão somente utilizado, demonstrado, quando estamos necessitando de ajuda do plano espiritual desencarnado. Vou fazer uma pequena observação para que todos nós façamos esta auto-observação. Quando as coisas estão bem, e dizemos que as coisas estão bem, quando não há nenhuma aparente dificuldade, nós tocamos a nossa existência, satisfazendo todas as nossas necessidades, e na maioria das vezes, avaliemos, deixamos de nos auto-observar, se ver como estamos fazendo e às vezes até, queridos irmãos, se estamos fazendo como nos prometemos quando estávamos nos preparando para essa existência. Basta que uma pequenina coisa deixe de funcionar como nós queremos que funcione, para corrermos, pedir, ajoelhar, prometer que não mais vamos cair naquela tentação. Esquecemos que todo o trabalho contínuo, permanente, dos amigos espirituais que nos protegem, nos ensinam como não cair nessas tentações. A nossa atenção não está voltada para nós mesmos, a fim de que nos fortaleçamos, a fim de que cumpramos a nossa tarefa conforme os Espíritos nos dão o seu depoimento. Então, o desejo maior que temos é esse. Vamos aplicar aquilo que aprendemos na casa espírita, todos os dias, em todos os pensamentos, porque todos os implementos que necessitamos
já estão organizados em nós. Hoje, vamos partir desta palavra, desta expressão, deste comportamento que denominamos progresso. Na criação divina, é uma afirmativa. Tudo está destinado a progredir. Eu disse tudo. Nada estaciona, nada regride. Tudo progride. Sob o ponto de vista material, então vamos colocar aqui para desenvolver o nosso raciocínio, o progresso material. Nós vamos muito bem no progresso material. Não temos dúvida nenhuma. Nunca a humanidade na Terra teve tanta facilidade. Nós hoje vivemos no mundo celestial aqui na Terra. Tudo fácil, tudo à nossa disposição. E será que estamos observando o que é o verdadeiro progresso material? É preciso que nos chamem a atenção. O que será o progresso material? Nós podemos dar uma definição, um conceito que o progresso material é aquele no qual percebemos a transformação dos elementos, portanto, matéria. Estamos realmente nos sonhos, no mundo de sonhos, principalmente os mais antigos, que viram um outro aspecto em que as dificuldades tinham que ser elaboradas, às vezes de uma maneira instantânea. Olha, andar de pés descalços para os pés calçados pode parecer uma coisa sem importância, mas é uma transformação fantástica. Porque com os pés descalços, como muitos de nós ainda andamos em civilizações primitivas, desgasta a pele. Nós descobrimos uma proteção para os pés que hoje não tem limite em design, como se chama, né? Tem que falar em inglês. Em desenho, em cor, em modelo, em o que você quiser está à sua disposição. Melhor ainda, os sapateiros estão desaparecendo, porque as fábricas já estão fazendo a máquina, esse ser material que encobre todos os nossos sonhos. A máquina hoje faz tudo. Simplesmente eu tenho o dinheiro, escolho e uso. Pode, vou repetir, para o nosso exame, parecer que isso é uma bobagem que Glória está dizendo. É uma coisa, para que eu vou pensar nisto? Mas é uma transformação fantástica do elemento material. Estamos usando, coitadas das costureiras,
das modistas, que antigamente eram um elemento, quando eu digo antigamente, no meu tempo mesmo, era um elemento fundamental. Quem tinha uma modista era alguém de posses, que fazia a sua roupa na medida, no modelo. Não existe nem mais figurino. Não tem mais figurino, que era coisa essencial na nossa estante. Se eu pudesse e tivesse tempo, eu ia enumerar coisas assim, tão simplistas, para que essa meninada de hoje pudesse fazer a comparação. Mas vamos colocar isto numa postura de seriedade para fazer uma distinção fundamental. Enquanto o material, o progresso material se desenvolve de uma maneira fantástica, haja vista o celular. Aqueles que não se lembram, eu não posso deixar de lembrar, quando nós queríamos nos comunicar com uma outra pessoa, tinha que pedir a uma telefonista que fizesse a ligação para que o outro pudesse atender. Parece coisa de cinema, né? Coisa de quem não tem o que conversar. Hoje, simplesmente, cada um de nós tem o seu aparelho particular para fazê-lo funcionar quando quisermos. Queridos companheiros, isto é a infinita misericórdia de Deus, facilitando o nosso conhecimento. Nós hoje temos todas as facilidades. Remédio, eu não posso esquecer do remédio, que existe na prateleira das farmácias à nossa disposição, para que nós possamos nos utilizar das substâncias que os nossos antepassados tinham na natureza. Os chás, os ungüentos. A meninada não sabe o que é isso não, mas eu nem vou dizer, que é para poder irem procurar saber. Então, o progresso material, vou fechar esse ponto, é indiscutível. E vamos observar este progresso material como uma antecipação da lei de Deus para nos facilitar. Tudo deve ser facilitado para que possamos cumprir a nossa verdadeira tarefa nas existências materiais. Se fosse difícil, vamos raciocinar. Se fosse difícil, nós colocaríamos uma... Não está obrigado. Esta condição que é a realidade da vida. Nós estamos no plano material para desenvolver os implementos que estão em nós. Nada nos falta. Estamos para desenvolvê-los. Chamamos a este aspecto do progresso de aspecto moral. Vamos comparar? Se no aspecto material
nós vamos muito bem nos utilizando de todas as invenções, de todas as descobertas, de todas as facilidades. No aspecto moral, ainda nem estamos engatinhando. Não nos comprometemos em desenvolver aquilo que em nós é indispensável fazer este desenvolvimento, que são as nossas potencialidades, que são a organização do nosso ser espiritual. Porque o material, nós nos desligamos dele. O espiritual, ele é contínuo, ininterrupto, imortal, e todos os adjetivos que nós possamos nos utilizar. Nós somos espíritos. De que é composto um espírito? Nós hoje já sabemos. Quando Kardec pergunta aos componentes da equipe do Espírito Verdade, quem é o espírito? E eles dizem, é o ser. É um ser. Então tem uma composição. Nós hoje já podemos afirmar quais são os componentes do espírito, para que nós possamos desenvolvê-los. É a nossa tarefa, simplesmente. Das coisas materiais, nós nos utilizamos em determinado momento, mas dos componentes espirituais que nos formam, nós temos que fazer uma análise permanente. Este ser espiritual é formado, nós podemos enumerar, de inteligência. O que é a inteligência? Não é isso que nós andamos dizendo por aí. Uma pessoa inteligente é aquela que fala algumas línguas ou idiomas, aquela que sabe uma ciência específica, aquela que sabe muitas ciências, que se expressa. Não é não. A inteligência é para entender, simplesmente. E todos nós somos passíveis de entender. Entender o quê? O que quisermos. Já não é a inteligência que está funcionando. Já é uma outra situação que o espírito tem em si mesmo, que aciona quando quer, que nós chamamos de vontade. Não tem nada a ver o entender com o querer. Às vezes, nós colocamos os dois para funcionar, mas eles podem funcionar de uma forma diversa. E assim, nós podemos nos conhecer, porque temos, além da inteligência, além da vontade, além da liberdade, além da fé, além do pensar, do sentir, da memória. E nossa tarefa é essa: desenvolver cada um desses implementos que formam o ser que nós chamamos de espírito. Será que estamos cuidando disto? Da qualidade do que pensamos? Claro que a resposta para todos nós é negativa. Bastante desalentadora. E nós temos que fazer isto, porque é este ser espiritual que, com a condição da imortalidade,
É a diferença entre a matéria e o espírito. A matéria se deteriora até, o espírito não. Ele mantém a sua integralidade em qualquer lugar, em qualquer situação. Nós temos que nos ater essencialmente a isso. Estamos aqui ou em qualquer lugar que estejamos. Jesus disse que a casa do Pai tem muitas moradas. Ele não disse inúmeras, não. Ele disse muitas. Muitas é uma qualificação que nós não podemos determinar. Onde estivermos, temos que manter a nossa vontade, o nosso entendimento, a nossa capacidade de crer, o nosso pensar, o nosso sentir, a nossa memória, a nossa comunicabilidade. Porque o detentor de todas essas condições é o Espírito. Então, claramente, nós estamos percebendo o desnível entre o progresso material e o progresso espiritual, que é o essencial. Foi por isso que Deus criou o Espírito. Ele é imortal. Por que teria sido? É um questionamento filosófico que Deus não fez, não criou o espírito mortal como a matéria. A matéria se transforma. A matéria se desintegra. Aparentemente ela morre. Aparentemente, não esqueçamos. Porque os elementos que se desintegram com o fenômeno que chamamos morte vão iniciar um outro processo para reorganizar uma nova situação. Não é assim? Os bichinhos vêm ávidos para poder, coisa nova, com matéria nova, para poder se alimentar e fazem do chão, da terra, um adubo, se unem a outros para reiniciar o seu processo. O espírito não. Se desliga e vai fazer aquele questionamento que todos nós devemos estar atentos, através da excelentíssima, reverendíssima, digníssima Senhora Consciência. Ela que, sendo própria de cada ser, dá a resposta positiva. Ou negativa, não tem importância nenhuma, não tenhamos medo disto, porque somos imortais. Se não fizermos agora, vamos fazer depois, ou voluntariamente, pelo entendimento, porque temos a inteligência, ou obrigatoriamente, como denominamos, de expiação. De qualquer forma, nós progrediremos. Vejam como esta afirmativa, ao mesmo tempo que nos empolga, nós seremos anjos, nós saberemos de tudo, nós complementaremos, sei lá o que eu posso dizer, que todos nós alcançaremos perfeição. Então, qual o nosso engano? Por que nós não crescemos, não progredimos de uma forma equilibrada? A resposta é indiscutivelmente aquela de que nós não entendemos ainda quem somos. Nós não estamos atentos
atenção para isso não significa que nós não usufruamos as coisas materiais que são boas. Comer uma comida gostosa, com fome, não tem coisa igual. É uma satisfação. Nos dessedentar quando estamos com sede é uma coisa fantástica. Fazer as coisas de uma maneira satisfatória não nos impede de estarmos atentos para a qualidade da satisfação. Ao contrário, se queremos ou se quisermos manter essa satisfação, mantenhamos nossa atenção. Vejamos como a lei divina, ou a lei natural, como chamamos, é perfeita. Agora, nós podemos afirmar, tudo depende de nós. Não é Deus, Deus já fez. Tudo perfeito. Agora é conosco. Gilberto Gil, quando era inspirado, eu digo isso até aí, viu? Ele nos trouxe, sob a forma de canção, uma afirmativa essencialmente filosófica. Espírita, ele diz assim: Deus já nos deu régua e compasso. Para a específica, o estudo dele, todo administrador, todo engenheiro tem que usar a régua e o compasso. Mas o meu caminho, eu mesmo traço. Não tem regra. Se você traça a curva, a lei divina vai lhe dar como resultado a curva. Não é castigo como pensávamos. Nas civilizações antigas, aquele Deus exigente, aquele Deus que cobrava de nós e até que tinha preferência por determinados povos, nós estamos vendo aí a dificuldade agora. O mesmo povo, entre aspas, eleito de Deus, se acabando por si mesmo, as suas construções, os seus elementos próprios da civilização, desmoronando. Que culpa tem Deus? O que é que Deus pode fazer por essas pessoas? Nada. Não pode, não. Nós somos livres para escolher como fazer, para que fazer e o que fazer. Se nós queremos fazer de uma forma curva, o resultado vai ser curvo. Se nós queremos fazer uma linha reta, jamais a lei vai nos dar como resultado uma curva. Porque conforme já nos dizem os espíritos de séculos atrás, a lei de Deus é eterna, é perfeita e é justa. Então, cada um colhe de acordo com a semente que planta. Isto é para usar tranquilamente em todo momento, gente. Nós temos a capacidade de perceber por antecipação aquilo que vamos receber. Exatamente pela lei de Deus que é perfeita. Então não culpemos os outros. Não devolvamos ao outro aquilo que nos compete realizar. Isto é espiritismo. É conhecermos, é sermos responsáveis pelo resultado. Porque se a lei de Deus é perfeita,
Eu sei por antecipação se aquilo que eu fiz é benéfico ou não é benéfico. Eu sei qual é o resultado. A lei de Deus é perfeita. Eu posso tentar enganar, mas eu mesmo verifico como espírito que fui eu o causador. Então, esses esclarecimentos tão simples que eu estou colocando para vocês, e para mim mesmo necessariamente, é o que constitui o Espiritismo. Então, Deus, na organização divina, já nos facilitou isso. E por que nós não nos utilizamos dessa facilidade? A questão é essa. Não obstante este esclarecimento, que considero simplíssimo, qualquer criança, qualquer pessoa pode entender o desenvolvimento deste raciocínio. Não obstante, nós recebemos ainda infinita misericórdia de Deus, que nos relembre. Muitos filósofos, muitos profetas, inúmeros que já aprenderam, vêm nos relembrar. E até hoje, a quantidade de espíritos bondosos, somos imortais, estão nos relembrando pelas mensagens. Qualquer médium, e todos somos médiums, recebem orientações, umas mais elaboradas, haja vista a nossa querida Joana, que ela usa umas palavras escorreitas, umas palavras como filóloga que é, para poder forçar a gente a ir no dicionário. Depois eu vou. E dar o entendimento que quer, para poder não ir no dicionário e perceber a exatidão daquele pensamento. Até hoje, ininterruptamente, os espíritos nos ajudam, nos mostrando como devemos proceder, nos mostrando, nos dando regras. Teve um deles, que se chama Jesus de Nazaré, um deles, que nos ensinou: devemos fazer aos outros aquilo que queremos que seja feito a nós. Esta é a regra. Não podemos nos afastar dela. E ela é tão simples. Fazer. Fazer significa que eu tenho a compreensão daquilo que vou fazer e escolho como fazer. E por que eu escolho enganar o meu próximo? Vejam, eu vou ser enganado também, porque devemos fazer aos outros o que queremos que seja feito a nós. Regra, como dizemos, comparando ao metal, é horrível o que eu vou dizer agora. Regra de ouro. Regra de ouro, nada. Regra espiritual. Simples. Tem nada a ver com o metal, que o ouro não é mais. Mas não vou discutir isso agora não. Eu quero discutir é fazer aos outros o que queremos que seja feito a nós. A cada um, ele disse, segundo sua obra. Nós ficamos olhando os outros, julgando os outros, avaliando os outros, ao invés de nos determos em nós mesmos. Não precisa divulgar, não precisa ninguém saber, porque a consciência é um elemento que está em
nós. Somente nós ouvimos a consciência nossa. Não ouvimos a do outro. Então, a cada um. Jesus não disse a cada família, Jesus não disse a cada povo, Jesus não foi não, a cada um, segundo suas obras. Fazer aos outros o que queremos que seja feito a nós. E outros conhecimentos simples de serem entendidos, capazes que somos de entender, todos nós, sem nenhuma dificuldade. A nossa dificuldade ainda é o apego às coisas materiais. O grande vilão para a nossa dificuldade é o apego como se fosse real, fazermos aquilo e aquilo ser propriedade nossa. Nada é exclusivamente nosso, a não ser o que fazemos para nós mesmos. Não é simples. Quem deixou de entender isto? Ninguém. Todos nós somos capazes de entender. Quem nos criou foi Deus. Não tem dúvida nenhuma. Não é nosso pai, nossa mãe, que nos dá uma forma especial. Todos nós somos iguais, queridos companheiros. Todos nós somos iguais. Não estamos. Porque o caminho de cada um de nós, como disse Gilberto Gil, é traçado por cada um de nós. Nós somos tão poderosos que podemos traçar nosso caminho. Foi Deus que nos constituiu e nunca desapareceremos. Bom pensar nisto, bom se auto-observar, bom se olhar e qualificar sobretudo, para ver se estamos realmente progredindo. Para os outros, pode ser até quantos diplomas, quantos pós, quantos doutorados, quantos pós-doutorados nós podemos acumular. Mas será que podemos nos olhar no alto espelho da consciência para avaliar a qualidade do que pensamos? Pensar que ninguém pode entrar. Sentir somente nós. É indevassável. E para isso Deus nos coloca em convivência. Viver com. Porque se não for assim, nós não poderíamos ter uma avaliação do esforço que está para nós espíritas. Esforço. Nem Jesus utilizou essa palavra. Prestem atenção. Leiam o Novo Testamento todo, releiam quantas vezes quiserem, não tem a palavra esforço. Foi o nosso codificador Allan Kardec que nos presenteou com esta qualificação. Se você se esforça, esforço não quer dizer fazer uma força especial. É uma força a ser desenvolvida por cada um de nós. Está em nós. Então, atenção, esforço, vontade estabelecida e acreditar em nós é
exatamente a qualificação do que nós podemos fazer por nós mesmos. Então, esta convivência que temos, estamos nos matando a oportunidade de viver uma existência. A primeira coisa que queremos é eliminar o outro, se não fisicamente, até sob o ponto de vista moral, tirar o mérito do outro para sobressair quando todos estamos no lugar certo. Ninguém toma lugar de ninguém. Cada um de nós já tem a sua caminhada. Cada um de nós escolhe a forma de desenvolver esta caminhada. Cada um de nós volta, vai para outro lugar. Na verdade, nós somos livres. E não esqueçamos tudo isso, porque quem nos cria é Deus, é o Criador e mantenedor de tudo que existe. Então, esta convivência, que deve ser fraternal. O que significaria essa palavra fraternal? Ela vem do latim frates, que significa irmão. Então, todos nós somos irmãos. Nós até dizemos isso. Todos somos irmãos porque adviemos de Deus. Mas não nos conscientizamos desta forma tão simples que temos para nos auto-administrar. Então, queridos companheiros, vamos prestar atenção mais a nós. Alguns querendo sobressair, mas isso é egoísmo. Egoísmo não é isso não. Isto é cuidado conosco. Egoísmo é quando, erroneamente, nós consideramos que tudo é nosso. Tudo é de todos. A utilização que estamos dando às coisas materiais. Vejamos, nem sabemos, agora eu vou sair do assunto, nem sabemos quando foi que Jesus nasceu. Não há documento algum. Essa semana eu estava até, assim, não sei se um lapso de loucura, pensando, essa guerra entre o Israel e o Hamas, pode ser, olha minha loucura, viu? Pode ser que nós descobramos alguma pedra lá, com essa destruição, que tem alguma indicação sobre Jesus. Pode até ser. O que é que vocês acham? Não respondam. Não é? Eu fiquei pensando, será que esta guerra, que se perpetua, porque ela não é da agora, ela vem sempre acontecendo desde a história antiga. Será que agora, com o canhão mais potente, com a arma mais destruidora, vai descobrir aquela pedra que está lá, escrito o nome de Jesus? Olha que bendita guerra. Só assim a gente sabia. Mas como nós não sabemos, é uma convenção. A data de 25 de dezembro é uma convenção. Ou seja, cada país no mundo ocidental, é claro que é no mundo ocidental, celebrava a vinda de Jesus em uma data. As pesquisas nos dizem isso. E, como eram muitas datas, resolveram as nações, há cerca de 500 e poucos anos, é coisa nova, que celebrasse no último mês do ano do calendário, que o calendário nem sempre é o mesmo, a qualquer momento nós podemos mudar, e na última semana do mês, do último mês.
é uma convenção para manifestar a nossa gratidão àquele que nos deu os melhores aconselhamentos, os mais efetivos aconselhamentos, para que possamos praticar a fraternidade, nos olhar como irmãos, ajudar-nos um ao outro, fazer com uma mão que a outra nem veja, como se a outra mão tivesse olho. Temos que entender essas coisas. Não fazer uma leitura dos seus ensinamentos de uma maneira tão somente intelectual. Procurar entender o que Jesus estava dizendo e aproveitar o desenvolvimento material que temos para praticar. Vamos e voltamos sempre neste mesmo roteiro. Então, nós desvirtuamos. Ontem eu vi que no meu Brasil, minha pátria, no Natal de Jesus, se faz carnaval. Na cidade de Natal. Carnatal. Pode uma coisa dessa? É possível essa mistura? Não, mas para quê? Olha em cima o material, para que os nossos olhos, daqueles que não sabem o que fazem, como disse Jesus, se voltem para Natal. Lá o hotel tem muita gente, lá as empresas de ônibus, lá o comércio. Qual vai ser o resultado se estamos só no material, o desenvolvimento material? O bem-estar, a felicidade que sentimos quando fazemos o bem, sem olhar a quem, a verdadeira caridade, o auxílio um ao outro, o zelo um pelo outro, nós não vamos alcançar, porque não estamos cultivando. Queridos companheiros, isso não é castigo de Deus. Deus não nos castiga. A lei de Deus é justa, eterna, imaterial, perfeita, porque reflete o resultado naquilo que nós quisemos pela prática. É a lógica. Por isso, vamos refletir. O Natal se transformou numa festa de produção comercial. Nós não estamos nem lembrando. Observem, se em algum lugar o símbolo corresponde à simplicidade de Jesus. Ele não era ninguém importante, porque o Messias estava previsto sem identificação, conforme os escritos antigos. Vamos então nos auto-observar. O objetivo do nosso trabalho hoje é fazer com que cada um de nós olhe para si. O que é que eu estou fazendo comigo? Como eu estou fazendo? Não precisa propagar, divulgar, basta fazer. Com certeza, a lei, por ser justa, vai nos dar como resposta a paz e a felicidade que queremos que venha através do material. Não virá. Somente cada um de nós sentindo. E o sentir é uma capacidade do Espírito. Vamos relembrar o que Jesus nos ensinou para que possamos praticar.
não tem tempo. A oportunidade será aquela que quisermos. E, como sempre, nós, atendendo a orientação de Jesus, nós queremos colocar para vocês, como final do nosso trabalho, só me deram 50 minutos, uma casquinhagem horrível, né? Uma súplica de Natal, de um espírito chamado Aparecida, nos trazida por Chico Xavier. Ela diz assim: amado Jesus, na excelsa manjedoura que te esconde a glória sublime, ouve a nossa oração. Ajuda-nos a procurar a simplicidade que nos reúne no teu amor. Auxilia-nos a renascer dentro de nós mesmos, buscando em ti a força para sermos em teu nome irmãos uns dos outros. Mestre do eterno bem, sustenta as nossas almas, a fim de que a alegria de servir e ajudar nos ilumine a senda, não somente na luz do teu santo Natal, mas em todos os dias, aqui, agora e sempre. Muito obrigada pela atenção de vocês e vamos colocar isto na nossa prática. Vamos avaliar se realmente colocando essas condições nós mudamos o nosso sentir. Vamos olhar para nós com amor, com interesse, para que as respostas que tenhamos, não para ser divulgado para o outro, mas seja a resposta que tenhamos para nós mesmos e a coragem, se for necessário, para mudar. A gente quase que não encontra palavras para agradecer a brilhante palestra da nossa irmã. Então, Senhora Glória, em nome da direção do MECOM, estamos lisonjeados, usar em termos de agraciados com a beneficência do Pai em trazê-la hoje aqui para nós. E permita, porque senão teríamos que fazer uma nova palestra, fazer dois grandes resumos das grandes ideias que a senhora nos trouxe, como uma situação de uma linguagem bem prática, objetiva para o nosso dia a dia, que é bastante profundo e que é essencial. O compromisso que assumimos antes da encarnação. Então, aquela coisa que nós sentimos e que às vezes aprendemos e está desapercebido, de que nós temos um compromisso, uma missão a cumprir, e às vezes, na maioria das vezes, esquecemos, onde nossas provas, expiações, e começamos a transferir para o outro. Isso é fundamental e a senhora nos trouxe de uma forma bem clara, de que cada um de nós, senão, cadê a justiça divina? Se iremos sofrer sem ter uma causa. A segunda, também eu disse, tirei para ver uma nova palestra, é bem profunda. Quando mostra o progresso material, tudo que a natureza, a tecnologia nos dá hoje, e a gente vai ficar com vergonha se compararmos com o nosso desenvolvimento espiritual. Mas é um alerta bem forte, para que a gente reflita e traga para si realmente a preocupação e a necessidade rápida de crescermos e tentarmos nos aproximarmos um pouco e diminuir essa defasagem entre o progresso moral e o progresso espiritual. E, como consequência do que a senhora falou, a senhora poderá ser a próxima vida. A senhora nos despertou para que a gente possa pensar, sentir e agir. E dentro desse outro agir, a gente já traz o convite para que a senhora volte outras vezes aqui. Certo?
Então já é uma consequência do que a senhora falou. Então, rendemos os agradecimentos, a casa fica realmente bem agradecido pelo grande conhecimento que a senhora demonstrou e de uma forma bem simples e objetiva e que com certeza todos nós ganhamos esse presente de Natal. Feito isso, voltamos a avisar que vai ter o passe individual, aqueles que ainda não pediram, não se dirigiram à recepção, pode fazê-lo. E vamos fazer a nossa oração de encerramento. Informando que sábado novamente teremos aqui uma nova reunião com o nosso companheiro coronel Carlos Eleutério, Espiritismo, a senda que conduz a renovação. Amigo Jesus, o quanto nós estamos agradecidos, amado Mestre, por essa grande aula, por esses grandes ensinamentos que nos foram trazidos nessa tarde. Ao abrir o texto, fomos despertados, nos mostrando que somos um mero instrumento, e que possamos sempre ser um servo do Pai, nos colocando à sua disposição. Vem a nossa irmã e nos traz a necessidade de aprimorarmos e buscarmos o nosso autorreconhecimento, para que cada um de nós possa saber o que precisa ser feito nesse desiderato, nos deixando também otimista quando ela nos falou e nos relembrou que o nosso destino é o angelical. Mas para que aconteça isso, depende de cada um de nós. O esforço, a dedicação, o trabalho, não só no aprendizado dessa doutrina, mas além de aprender, praticar. Sabemos que a fé sem obra é sempre. E que possamos sempre, Senhor, nos esforçarmos para estarmos sempre à disposição do mar, mas para isso precisamos ter o conhecimento básico da nossa vida. Por tudo isso, amado Mestre, te agradecemos. E em teu nome e com a tua permissão, damos por encerrado o trabalho desse Pai. Tuas palavras se façam presentes em nossas vidas.
Peço a Ti pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por aqueles que sentem frio e fome e não têm o que comer. Estes são irmãos que pensam estar longe da Tua presença. Te agradecemos, Jesus, pela oportunidade que nos dá a cada dia de buscar o Teu amor, a Tua paz e a Tua luz. Quanta luz! Quanta luz! Pois em oração a voz do Mestre faz.